Fala galera do Mission Talks, tudo bom com vocês? Começando mais um episódio aqui hoje e com um convidado muito especial. O nome dele é Michael Oliveira e eu tenho certeza que ele tem uma palavra para o seu coração. Mas já vai deixando um like aqui no vídeo, comenta também sobre o que você está achando, clica no sininho para ativar as notificações e também se inscreve no canal. Então, vamos lá! Fala, mano, beleza? Tudo bom? Como é que você tá, cara? Tô ótimo, graças a Deus. Melhor agora, né? Matando a saudade dos irmãos, conversando pelas lives. Pois é. Demais. Mano, é uma honra receber você aqui, sabe? E é bom e saudável, né? A gente tá, como você falou, está conversando entre irmãos, entre amigos. E você, pra mim, é um amigo-irmão, uma pessoa que, assim, eu conheço já há um tempo. Tem muito a acrescentar e fala muito. Você tá assistindo também, vai receber muito da vida dele. E assim, mano, eu tenho certeza que tem muita gente que vai estar assistindo e não sabe muito bem quem é você, o que você faz. Você já fez também. Eu queria que você falasse um pouquinho quem é você, qual a sua história, qual a sua trajetória. Beleza, então, quem é o Michael, né? O Michael é, primeiro de tudo, filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, servo. Também sou filho de Sebastião e Maria Elisiene, irmão de Beatriz. Sou uma pessoa que tem quase 28 anos de idade, né? Assim, dentro da minha trajetória de vida, eu confesso para você que enfrentei alguns desafios, mas todos eles, Deus esteve lá. Eu nunca me senti sozinho, mas não estava sozinho, na verdade. Sempre Deus esteve presente. E dentro das coisas que eu já fiz, para mim, a mais recente agora foi se formar na Universidade Federal de Sergipe. Que, cara, é uma coisa assim, meu Deus do céu, mano. É quase que um parto, né? Porque imagina. São 5 anos, cara, ali dentro, e ainda mais, não desmerecendo, né, a universidade particular, mas a gente sabe os desafios que uma federal traz. Não que a particular também não traga, a particular também traz os desafios. Cada um com suas particularidades, mas falando do que eu vivi, sim. Foram muitos. E lá foi um exercício de fé, sabe, de identidade, sabe, o tempo todo a gente provado mesmo, testado, não só nas provas mesmo, mas e nos trabalhos, seminários, mas também a nossa fé é provada no fogo, igual fala, na fornalha, né? 7 vezes mais. Mas é bom porque a gente sai mais forte. E assim, dentro das coisas que eu também já fiz, além da universidade, no curso de engenharia de produção, eu também já recebi convites e o primeiro deles foi através da sua vida, né? Foi para interpretar lá em Tobias Barreto e desde então eu tenho recebido mais convites para poder interpretar, não só para a organização da Global Gospel Action. Missão Cristã de Evangelismo Mundial, isso. Missão de Evangelismo Mundial, é que o nome é grande, aí eu às vezes misturo os termos. Mas é isso aí. E também por outras organizações, e tem sido uma honra para mim. Além disso, eu também sou compositor, músico, também sou envolvido com a área de teatro, tradução, já traduzi artigos. É isso. Um pouquinho de tudo, né, cara? Eu gosto de ser muito polivalente, sabe, envolvido assim com a vida, sabe? Porque a vida, ela quase que foi tirada de mim durante muito tempo. Então hoje realmente eu posso dizer, depois que eu nasci de novo, né, e entendi o que é o Evangelho, eu tenho vivido intensamente mesmo. Cada segundo da minha vida tem um significado muito grande. Cada dia que eu acordo, cada dia que eu durmo, eu paro para refletir, peraí, como foi que eu aprendi hoje? Como eu pude contribuir com a vida de alguém hoje? Enfim, tipo, com essas reflexões, sabe? Isso é muito bom, cara. Essas reflexões movem a gente, né, a fazer o que nós fazemos hoje. Esses pensamentos e aquilo que a gente medita dia a dia. E, assim, eu queria que você pudesse até falar um pouquinho sobre o que você faz hoje, onde na área de missões, claro, você é mais envolvido e o que você faz hoje especificamente. Pronto, assim, Daniel, primeiro de tudo, quando eu trago para o meu entendimento a palavra missão,
eu entendo que a primeira missão da gente, eu acho que num momento como esse, mais do que nunca, a gente tem parado para refletir sobre isso. A primeira missão da gente começa com a nossa família. É verdade. Então, para mim, missão local é a base de qualquer missão fora do seu local, sabe? Especificamente da onde você mora, da onde você reside. Então, desde 2018, mais ou menos, eu fiz o curso do Rema, né? Então, o Rema foi dividido para mim. Sabe? O contato, na verdade, com a revelação da palavra. Então, quando eu me expus a isso, também não é só o fato de você fazer o Rema, mas de você se expor e se deixar mudar pela palavra, né? Isso acaba, de certa forma, transformando a sua vida e me abriu os olhos para isso. Então, a minha missão ela começou, de fato, na minha família, e hoje eu posso dizer que o Senhor restaurou, porque, de certa forma, foram muitos desafios que a gente passou, mas conseguimos atravessar. E depois que essa parte ela foi bem construída, bem fundamentada, eu consegui alçar voos maiores para outras partes. Sim. Então, localmente também, é importante a gente falar sobre missão local, no sentido de igreja local, porque é muito importante, é essencial um missionário estar debaixo de uma cobertura. Então, eu sempre busquei honrar demais, primeiro, os meus pais, de sangue, né, a minha família, e também os meus pais espirituais, porque é de lá onde eu me alimento espiritualmente. Então, tenho honrado a minha igreja com missões locais, principalmente nas escolas. Escolas, para mim, cara, tá lá dentro. Você sabe também, disso, eu né? sei muito bem disso, até porque eu faço muito disso. É muito, muito bom. É maravilhoso, cara. Quando a gente tá na viagem e aí chega o momento da gente ir para as escolas, chega o olhinho brilha. É verdade. E aí é muito mais. E localmente, na minha igreja local, eu tenho mais ido nessa veia, né, de evangelismo nas escolas. Eu tenho feito esse trabalho junto com a equipe. A minha líder é a tia Ana, né, Ana Marques. Isso. O pastor supervisor dessa abordagem missionária na igreja local é o pastor Ricardo, da Igreja Verbo da Vida Aracaju Sede. Então é lá onde eu tenho servido primeiro. Lá tem sido o meu serviço constante, né, em missões. E aí chega as oportunidades, a gente às vezes vai para algum projeto para interpretar e acaba sendo também missionário, né, quando interpreta. E isso, de certa forma, tem desenvolvido também as minhas abordagens no sentido de carreira, porque eu, como engenheiro de produção, eu sempre senti uma inclinação, sabe aquela impressão que você tem dentro de você, mas você não sabe explicar o porquê você tem aquilo? Sim. Era o que eu estava sentindo quando eu comecei o curso de engenharia de produção. Eu nunca me vi dentro de um chão de fábrica, dentro de uma indústria, e nada contra quem trabalha nessa área e é cristão, até porque a gente é cristão e a luz em todo lugar. Mas eu nunca me vi. E aí eu sempre me vi muito na área social. A área social ela tem sido a minha veia mesmo. E quando eu estava orando para o meu estágio, eu já estava apresentando isso a Deus. Eu, pai, você sabe, né? Você sabe que não vai rolar estágio em indústria. Precisa ir da ajuda do Senhor, e o Senhor abriu as portas para que eu fizesse um estágio numa organização que é a que eu sirvo como intérprete, né? Eu fiz um estágio nela, na Missão Cristã de Evangelismo Mundial. Acertei. Então, cara, pra mim tem sido isso. E atualmente, o projeto que o Senhor colocou no meu coração, que começou desde 2019, na matéria de empreendedorismo inovador, lá na UFES mesmo, eu tive contato com um rapaz do Sebrae, Anderson, e ele pôde ser um mentor para mim desde então, e ele tem me acompanhado nesse projeto, e aprove ao Senhor dele aparecer literalmente num momento como esse que nós estamos enfrentando. Por quê? Porque eu estava orando e procurando a Deus o momento certo, acabou que as coisas foram se conectando e eu senti que o momento era agora mesmo. Assim, mano, antes de você falar um pouco sobre o projeto Mimo, que é o que você tem feito, né, algo que está no seu coração para o tempo de agora, eu queria que você me falasse rapidamente das suas viagens. Me diga assim, qual foi a viagem mais longa que você já fez e a mais impactante? Beleza.
Assim, a viagem mais longa que eu fiz foi missão e foi também a do estágio, que foram para 2 cidades, Crateús e a anterior a ela, que foi Codó. Isso. Codó e Crateús foi a viagem mais longa porque eu acabei, de certa forma, fazendo ela em 2 semanas seguidas, né? Foram 14 dias e um pouquinho mais, assim, mais ou menos. Então, foi longa e foi aonde, literalmente, eu tive que colocar tudo que eu sabia na mesa. Não teve uma coisa, assim, que eu não soubesse, assim, que... Assim, eu fui puxando tudo aquilo que o Espírito Santo tinha trabalhado dentro de mim, eu fui puxando dentro de mim, entendeu? Sim. Nessa viagem, porque eu tive que usar, além das minhas habilidades missionárias, as minhas habilidades como intérprete e as minhas habilidades como engenheiro de produção. Então foi tudo de uma vez. E como filho de Deus também. Então foi tudo de uma vez e foi bom. Eu me senti esticado, mas foi maravilhoso. E eu até queria agradecer aqui publicamente, primeiramente aos diretores da organização, né, por terem cedido essa grande oportunidade para mim, e você também, Daniel, porque através de você, né, bênção, glória a Deus, tudo que aconteceu. E foi bênção, eu gostei. E é muito bom quando a gente se dispõe a sair da zona de conforto, né, cara, porque quando a gente se mantém na zona de conforto, ela nem fica tão confortável assim, porque começa a gerar um monte de perguntas dentro de você fica, o que eu tô fazendo aqui? Então, se você se permite se esticar, é maravilhoso. É maravilhoso a experiência, né? E você sabe que é debaixo de uma direção também. Isso mesmo. Todas as ações que nós fazemos dentro do reino de Deus tem que ser baseada em uma palavra, né? E essa palavra, quando nós nos movemos em uma palavra, nós somos abençoados. E até você estava falando sobre a viagem. Para quem não sabe direito, assim, a Missão Cristã é uma organização que realiza cruzadas no Brasil inteiro, né? Com essas cruzadas, Michael teve muitas oportunidades de ir como tradutor. E assim, cara, me diga assim, como foi para você a sensação de exercer algo dentro da área acadêmica, dentro de missões? Cara, assim, foi revelador e ao mesmo tempo você quebra aquela barreirazinha, sabe, que você tinha colocado a sua vida inteira de que as coisas espirituais estão separadas das coisas seculares. Sim. Aí você entende que essa barreira não existe e que tá tudo interligado. Para o natural acontecer, primeiro tudo se originou no espiritual. Amém, verdade. A Bíblia declara em Gênesis, né? Deus disse haja e aconteceu. Então, espiritualmente, tudo que eu havia fundamentado em mim foi esse haja na minha vida, sabe? Para no natural a luz acontecer. Então, de certa forma, a carreira acadêmica, ela meio que foram as ferramentas, mas as minhas mãos, a criatividade, a fé para poder colocar tudo isso para funcionar e dizer vai funcionar, veio mais da parte espiritual. Amém. Porque eu conheço muitas pessoas que elas têm as ferramentas, elas têm o conhecimento, mas elas ficam perdidas em como aplicar esse conhecimento. E só a parte espiritual e o senso de propósito são capazes de nos nortear, como você falou, né? Nos dar um direcionamento para a gente não errar o alvo. E quando a gente fala em engenharia de produção, cara, você pode atirar para tudo quanto é lado aí. Em qualquer lugar você consegue trabalhar como engenheiro de produção. E aí é onde deixa mais profissional e mais dúvida ainda. Então, se ele não tiver autoconhecimento, que não é egoísmo, na verdade, Deus ele nos encoraja a gente a examinar a nós mesmos, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, a gente tem que cumprir essa palavra, esse mandamento que está lá nas cartas de Paulo, para desempenhar bem as nossas atividades que a gente julga, né, como seculares, mas tem a ver com o espiritual. Está tudo misturado, não adianta. E dentro disso, eu não sei se você teve a oportunidade de fazer isso naquela viagem em Manaus, mas de aplicar um pouco do seu conhecimento, mas você foi especificamente para traduzir, não foi? Manaus. Isso. E quando você chegou lá em Manaus, explica um pouquinho como foi que essa viagem foi originada, que viagem foi essa, na verdade, né? E também o que foi que originou depois dessa viagem. Assim, eu pensei que ia ser algo... eu tava com expectativa, cara, e falar assim que eu
coloquei questões de área de produção, sinceramente, eu fui bem, assim, mais engatilhado, digamos assim, em relação a coisas ministeriais. Eu levei meu violão, eu levei ministração na cabeça, levei música, e eu tava já assim, ok, pode mandar, vamos lá. Mas, quando eu cheguei lá, fui surpreendido, porque eu fui muito mais trabalhado na minha identidade. Tanto que no primeiro dia, que quando a gente teve contato lá com as crianças, e os americanos eu já tinha conhecido eles lá antes, no hotel, pediram, a tia Vânia, né, que é a diretora, ela pediu pra gente ir pra piscina, e ficava andando pra lá e pra cá, e era aquela coisa divertida, e às vezes, bem poucas vezes ali naquele momento, nesse primeiro dia, que pra mim foi inesquecível. Assim, eu me submeti ao programa deles, e foi uma bênção. Por quê? Porque quando eu tava lá na piscina brincando com as crianças, eu peguei o meu violão, cantei as músicas porque tia Vânia pediu e também porque eu já tava com esse desejo, né? Sim. Mas eu me submeti ao programa deles e foi uma bênção trabalhar em submissão, em obediência. E foi muito melhor, porque quando eu peguei esse violão e cantei com eles, eu já tava com muita energia já e dei tudo de si, eu já sabia quem eu era, sabe? Eu não era o Michael que faz, mas o Michael que entendeu? Isso faz toda a diferença quando você entende realmente o que é missões e o que é sua identidade na missão, sim, sabe? Que bom. E assim, cara, você vivenciou isso tudo, tenho certeza que algo surgiu no seu coração, uma certa paixão, e você hoje está fazendo esse projeto, que é o Projeto Timimo, como se fosse um empreendimento, não é isso? Isso, e é aí, um empreendimento socioeducativo. Pronto. E assim, o que essa viagem trouxe para você, que levou você a começar o Projeto Timimo, esse empreendimento, e qual a conexão que isso tem? Então, esse projeto é um projeto que ele visa alcançar mais as crianças com a palavra da fé através da plataforma do YouTube. E tem um personagem, né, que o nome dele é Timimo, é uma preguiça lá de Manaus, e ela vem para poder, como uma criatura, assim, né, claro, criado por Deus, e esse personagem, ele acaba sendo a voz do próprio autor mesmo, né? Aí eu interpreto o personagem, mas eu sempre busco com as composições, com as canções, com a dinâmica, trazer a palavra da fé para as crianças. Sim. Porque eu vi, tendo a experiência que eu tive lá em Manaus, em missões, que é uma área que tem necessitado muito da palavra da fé. Demais sim. Mesmo, com o que eu tenho Então ouvido. você começou esse projeto basicamente quando você fez essa viagem, né? Então, ele já estava meio que nascendo, mas eu tinha algumas ideias de composições, mas eu não sabia exatamente para que composições existiam. Tava tudo ainda meio assim, sabe, dando um passo a passo, porque é assim, né, entendeu? Você vai dando o primeiro passo, igual ele fez com Abraão, sai da tua terra, e daí depois, quando Abraão foi obedecendo esses pequenos passos, Deus foi revelando os outros. Isso. Então comigo foi da mesma forma. Então foi passo a passo com Deus. E, poxa, que bênção que Deus te levantou você, né, levantou o seu coração para fazer isso por essas crianças. Tudo o que você falou durante esse vídeo mostrou que Deus, ele não só apenas usa no nosso lado espiritual, mas também o nosso lado natural, né? E assim, usou você, o seu entendimento na área de engenharia de produção, o seu entendimento, e também vai esticar até você um pouco também na área de mídia, né? Para você que está fazendo vídeo. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que entrar lá no canal do Timimo, né? Qual é o nome do canal? Timimo. Se botar Timimo, acha. Timimo. E os vídeos lá, eles são destinados a crianças, né? E aos responsáveis das crianças. Tudo que for angariado com aquele vídeo vai ser destinado para essas crianças, né? E isso daí mostra que fazer missões não é apenas você, a gente subir em um palco, pregar para um grupo de gente, ganhar vidas em evangelismos. Não é só apenas isso, mas também fazer missões é o fato de você, sabe, pegar aquilo que está na sua mão e alcançar alguma pessoa, alcançar alguma instituição, alcançar algum lugar com aquilo que está na sua mão. Bom, falando a respeito, né, do canal, ele realmente, o primeiro vídeo ele foi para pais, né, responsáveis,
só responsáveis, mas os próximos ele vai realmente focar mais na criança. E a gente também vai puxar um pouquinho os pais, né? Porque eu chamei algumas pessoas da nossa idade para poder participar dos vídeos e vai ser bem legal. Que bom. Então tá tendo uma dinâmica bem bacana e como foi falado lá, parte dos recursos eles vai para as instituições, agora uma outra parte também ela é direcionada ao próprio empreendimento, porque é necessário, né, ter um investimento para poder produzir outros tipos de materiais com melhor qualidade, né? Então é necessário também uma parte a outra parte do recurso também gerenciar o próprio negócio, porque é um negócio social, então tem essa pegada. Nossa. Então, cara, pra gente finalizar, eu sei que você é um cara que gosta de muita coisa, que, como você falou aqui, que faz muita coisa em cada área, você atua um pouquinho. Eu queria fazer um bate-bola bem rapidinho. Eu acredito que você sabe como funciona. Eu digo uma palavra e você me diz o que tem no seu coração, né? Então, assim, um sonho. Cara, olha, meu maior sonho, ele tem a ver com a eternidade. Tá diante de Jesus e ouvir dele, servo bom e fiel. Missões Missões é entregar o seu coração, tudo que há de melhor em você para vidas, para que Cristo alcance vidas. Nossa. Uma cidade. Uma cidade, Manaus. Uma inspiração. Uma inspiração. Rapaz, Jesus Cristo, não tem outro não. A nossa maior inspiração, né? Nossa maior inspiração. Por último, um hobby. Cinema, que eu sinto muita falta com essa quarentena. Nossa, cinema. Apaixonado, eu sou. Bom, mano, então pra finalizar, eu queria que você pudesse falar bem rapidamente algo que tem queimado no seu coração, que você pudesse deixar uma palavra de coisas que Deus tem falado com você ultimamente, que você pudesse deixar uma palavra pra quem tá assistindo e que tem queimado no seu coração. Amém. Assim, pra mim, eu quero falar pra missionários mesmo. Eu creio que todo aquele que nasceu de novo é um missionário. A Bíblia fala de um homem que ele tinha uma legião e ele se encontrou com Jesus e aquela legião de demônios saiu dele e naquele mesmo dia ele voltou para a cidade dele e pregou, né, para 10 cidades. Sim. Ele se tornou missionário, ele não fez nenhum curso de teologia, nem nada disso. Ele foi com aquilo que ele tinha no coração, que era um amor ardente por Cristo. Então, para mim, o meu recado para os missionários é: nunca abra mão dos processos. Por mais que você tenha desculpas, por mais que você tenha uma agenda cheia, nunca abra mão de você abrir aquele prato quando sua mãe pede para você: ei, lava essa louça. E você, mesmo com a agenda cheia, sabe, se esforce para cumprir essas pequenas coisas que fazem a gente ser diligente, a gente ser disciplinado, porque eu creio que são com as pequenas coisas que a gente alcança as grandes. Então, para mim, esse é o maior recado que eu quero deixar para vocês. Nunca abra mão dos processos. Olha, é um prazerzão, velho, ter você aqui, receber você, não só no canal, mas também ouvir um pouco de você, né? E amo muito você. Eu queria falar para todo mundo que está assistindo que eu vou deixar na descrição do vídeo lá o canal, o Timimo, canal que Michael tá fazendo. E lá no canal você tem um link lá, não é, Michael, em um dos vídeos, para você doar à instituição que ele tá apoiando. E também eu vou deixar o Instagram do Michael, né, Oliver Michael, para você de alguma forma se engajar, sabe? E assim, também se inscreve, compartilha o vídeo, compartilha para o maior número de pessoas, curte o canal, para que a gente possa fazer com que esse vídeo vá para mais pessoas e todo mundo possa ficar sabendo um pouco sobre o assunto que foi falado e também sobre o canal lá do Timimo, tá bom? Tá aí. Mano, amo você, viu? Você é o cara. Deus Obrigado, abençoe você. Um abração, viu, velho? Amém. Uma honra, viu? Obrigado. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. E não esqueça, cada pessoa que vem aqui pode ser abençoado por você também. Então na descrição do vídeo eu vou deixar as redes sociais e as informações dessa pessoa. E não esqueça, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações e deixe um like no vídeo. Valeu!